Pois é, Tiago. Julgamento adiado e deve retornar na terça-feira que vem. Será que teremos novidades? Olha, Marcelo e audiência, muito provável que nós não teremos nenhuma novidade nesse processo, né? Tudo indica até há uma negociação entre os ministros, né, para que nenhum deles peçam vistas a esse processo, porque se eles pedirem vistas, o prazo fica prorrogado por 60 dias. No entanto, agora, em julho, a gente tem o recesso do judiciário, o recesso forense, né? E isso se estenderia para setembro, em vez de agosto, iria lá para setembro. E a ideia deles é que essa decisão já seja tomada de imediato para que não se postergue mais essa decisão, né? E, ao que tudo indica, o caminho é sim para que a maioria vote favorável para que o presidente Bolsonaro se torne inelegível por 8 anos. No entanto, ele pode pedir uma revogação da decisão, mas pouco provável que a justiça brasileira, no andar da carruagem que está, acate esse pedido do presidente. A gente já vai explanar um pouquinho melhor esses detalhes, né, desse julgamento que ocorre lá no Tribunal Superior Eleitoral, que começou, como o Marcelo falou, nessa quinta, mas retorna na terça-feira. O julgamento é feito, portanto, pelos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Desses, a gente poderia até aqui arriscar, né, palpitar que 3 já deixam subentendido que votam favorável à condenação de Bolsonaro. O relator, Benedito Gonçalves, ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado por Lula lá em 2008, e os recém-indicados também por Lula ao TSE, Floriano de Azevedo Marques e André Tavares, nomeados agora dia 24 de maio, portanto há um mês praticamente. Essas 2 vagas abriram com a saída dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Essa nova composição do TSE ganhou total importância, principalmente no cenário político. É que eles, indicados anteriormente, agora serão responsáveis, portanto, por julgar processos do ex-presidente Jair Bolsonaro no tribunal. Cenas que estamos presenciando nesse momento. A gente viu quinta-feira como foi o rito, né? O advogado do Jair Bolsonaro, da defesa, apresentou a defesa, a tese. Os ministros já tentaram colocar, inclusive, novas provas, novas evidências ou novas informações que não fazem parte daquele julgamento. Tudo para tentar trazer um desconforto, né, ao ex-presidente, que é um futuro nome para concorrer novamente à presidência da República, da ala da direita. E a gente vê muito bem o judiciário mais se posicionando à esquerda. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? Para quem não lembra, o relator, o Benedito Gonçalves, ele é autor daquela famosa frase, missão dada é missão cumprida. Ele falou isso ao Alexandre de Moraes durante a diplomação de Lula. Vazou, o microfone estava ligado, ele falou no ouvidinho e todo o Brasil ouviu, né? Os outros 2 ministros do TSE, indicados recentemente, já foram advogados de políticos do PT. Olha que coincidência, né? O Floriano de Azevedo Marques, por exemplo, ainda na condição de advogado em entrevista lá em 2022, no ano passado, endossou 2 pedidos de impeachment contra o então presidente Jair Bolsonaro. Portanto, o voto dele já fica declarado. Os pedidos foram encaminhados à Câmara dos Deputados alegando crime de responsabilidade. Muita coincidência, como eu falei, nessa formação atual do TSE, órgão que, como eu já falei aqui, se autorregula, ou seja, ninguém fiscaliza e, se a gente se encoraja a questionar, pode ser bloqueado nas redes sociais quando não virarmos alvo no famoso inquérito das fake news, que nunca acaba. É um inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Durante a sessão dessa quinta, Bolsonaro estava em Porto Alegre. Essa viagem faz parte de um plano intenso do Partido Liberal em liderar uma unificação da direita no país, prévia para as eleições do ano que vem, onde a meta é eleger de 1.000 a 1.300 prefeitos em pontos estratégicos aí do país. Você sabe como é que é composto esses ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral? Então eu vou trazer uma arte aqui para detalhar melhor como é que é feita essa composição, quantos ministros são. Então a composição do TSE, que é a última instância, tá, das questões eleitorais no país. Ele é composto por 7 ministros. Desses 7 ministros, 6 são ministros do Supremo Tribunal Federal. Então já
são ministros indicados diretamente pelo presidente da República, como ocorreu nessa semana com Zanin. Foi indicado por Lula, passou por sabatina no Senado e agora, se eu não me engano, dia 3 de agosto, ele deve ser diplomado como futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quem é ministro do Supremo, uma vez na vida, certamente estará compondo a composição aí do Tribunal Superior Eleitoral. Depois, faz parte ainda do tribunal 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né, que também são indicados pelo presidente Lula. Como eu falei, o relator do processo é do STJ e também foi indicado pelo Lula lá em 2008. 2 advogados de notável saber jurídico fecham essa conta de 7 indicados representantes e ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Desses advogados notáveis, há uma pequena diferença, porque o STF forma uma lista de nomes, possíveis nomes, advogados de conhecimento de causa, que têm saber jurídico, principalmente na área eleitoral, né? E encaminha ao presidente da República e o presidente tem a missão de escolher 2 nomes. Foi o que aconteceu com esses 2 que estão agora julgando o caso do Bolsonaro. Houve 2 vagas em aberto. O STF indicou uma lista com 12 nomes e dos 12 nomes o presidente da República, o Lula, indicou 2 que foi acatado esse pedido. É apenas uma indicação formal. Quem o presidente escolhe já é automaticamente diretamente indicado para fazer parte aí do Tribunal Superior Eleitoral, que, como eu disse, é a última instância, né, das questões que envolvem a legislação eleitoral no país, que é tão complexa quanto a legislação tributária. São 2 leis muito complexas, muito subjetivas de julgamento, e há inúmeras jurisprudências envolvendo a questão eleitoral. A gente viu o caso do Deltan Dallagnol, é um clássico, né, onde juristas por todo o Brasil dizem que o tribunal, esse mesmo que eu falei aqui, não teria a capacidade de derrubar uma vaga na Câmara dos Deputados por meio do voto popular, ou seja, depois do processo eleitoral. Eles podem sim fazer julgamentos durante a corrida eleitoral, com denúncias, né, ou com interpretações e julgar as contas, né, das campanhas, mas não depois do processo eleitoral. Mas no Brasil, praticamente quase tudo é possível, né? A gente não fala tudo porque há situações bem pontuais, mas a maioria dos casos que a gente vê realmente são casos de dupla interpretação que não deveriam ser acatados pela maioria. E nesse processo a gente viu bem claro a importância do presidente da República, porque nesse caso agora, tanto o caso de Dallagnol como o caso agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão nas mãos de pessoas indicadas por presidentes da República, né? E a maioria que está lá foi indicada pelo PT, porque o PT esteve no governo federal, só o presidente Lula 2 mandatos, foram 8 anos. A presidente Dilma, ex-presidente Dilma, ficou no governo por 4 anos e depois, no segundo ano do segundo mandato, ela foi impeachmentada. Então, muitos desses nomes foram indicados quando não por Lula, por Dilma, e teve indicação também do Michel Temer. Então, é uma situação que nos faz refletir sobre a importância da alternação de poderes ou de partidos no governo, né? Porque se você tem sempre uma linha ideológica, seja de direita ou de esquerda, ou sempre somente um partido, né? Você tem um período muito longo, de quase 20 anos, né, para essas indicações, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal fica praticamente até o fim da vida quase, né? 75 anos, até 75 anos ele pode permanecer por lá. O Zanin, por exemplo, aprovado agora, que deve tomar posse agora em agosto, vai ficar por um longo processo, ele é um cara jovem ainda. Então há essa também análise que a gente tem que fazer, porque isso está na Constituição. Isso só vai mudar. Por que a gente não implanta no Brasil, então, a nomeação no Supremo Tribunal, no STJ ou até mesmo no TSE por voto popular? Porque a Constituição diz que é por forma de indicação. Então, a gente está numa democracia, temos que seguir a Constituição Federal, Marcelo.